Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Cigana Isolda. Para quem não me conhece, meu nome é Marisa. E eu estou aqui para falar sobre essa minha ausência, né, durante o mês de setembro. Foi um motivo de força maior. Muita gente ligando. Eu sofri um acidente doméstico, uma queda em casa, aquelas que você não presta atenção. E fiquei imobilizada por muitos dias. Comecei a caminhar na última segunda-feira, com auxílio de fisioterapeuta, muita medicação. E a recomendação médica é que eu fique sentada por alguns minutos, deite e volte. Então, é um vídeo que eu estou gravando por dia e atendendo algumas pessoas, assim, somente perguntas, não aquele jogão completo de 1 hora, porque eu não estou podendo ficar sentada tanto tempo. E os pacientes de terapia continuam, porque eu levo o notebook lá para minha cama e recostada eu estou conversando com eles. Então, assim, vim para agradecer aqueles que souberam, que se preocuparam, que fizeram corrente de oração, sabe, o tempo todo perguntando se precisava de algo, mas graças a Deus, meu esposo, meu filho me ajudaram muito, muita gratidão a Deus, gratidão a essas pessoas, a fisioterapeuta, médicos, todos aqueles que estiveram ao meu lado nesse período de muita dor, muita mesmo, vocês não conseguem dimensionar. E eu ainda vou continuar o tratamento, porque afetou em fechamentos, né, de coluna vertebral, quadril, então vai para neurologista, a coisa ainda se estende. Mas nada que eu não possa superar, eu já nasci vencedora. Desculpa. Então, meus amores, a previsão agora desse próximo vídeo vai ser para toda a primavera, que começa em 21 de setembro, vai até 21 de dezembro. Primavera para o hemisfério sul, né? E outono lá para o hemisfério norte. E são 3 meses, então bem longa, vai ter novidade, vai ter jogo de moeda. Prepara já a sua pergunta, vai pensando aí o que você quer perguntar para o oráculo, porque as moedas respondem sim ou não, tá certo? Vocês acharam que eu fiquei deitada sem fazer nada? Nada disso. Estudando para minha pós-graduação, fazendo atualização dos oráculos, eu não paro. Eu posso ter machucado, né, o quadril, mas a cabeça estava 1000 por hora. Então, vamos, que nós sejamos luz por onde quer que a gente passe. Beijo no coração. Bem, continuando com o nosso vídeo. Esta será uma tiragem para todos aqueles que têm como signo solar, signo ascendente, lunar ou alguma casa muito especial sob a constelação de Touro. Tudo bem por aí? Vamos pedir ao tarô dos guardiões um direcionamento, um ensinamento, um alerta. Gente, virou aqui Exu Caveira. Vamos ver. Lâmina de número 1. Bem, nessa primavera, nesses próximos meses, né, que vai agora de 21 de setembro a 21 de dezembro, você vai ter sempre alguém para te incentivar, para levantar seu ânimo, porque você é uma pessoa que tem um papel fundamental na sua família, no seu local de trabalho, é uma pessoa sábia, honesta, sabe disciplinar com amor. Mas Exu Caveira deixa aqui um alertinha para aquele touro que quer que a sua vontade seja feita a ferro e fogo, com muito egoísmo, pisando na cabeça dos outros. Aí, meu amor, não vai rolar. Aí Exu Caveira fala que a cabeça que vai rolar é a sua. Então, vamos ser gentis, né? Porque gentileza gera gentileza. Vamos ser fraternos, baixar o tom de voz e deixar de tanto querer, né, touro? Eita, Lelê, teimosia taurina, que é mega conhecida. Vamos ver qual o conselho do tarô dos orixás. E vai pensando numa pergunta aí, porque hoje tem oráculo das moedas. Então, vamos ver o que as moedinhas ciganas vão responder para você, touro.
Olha, que energia foi essa? Energia de sabedoria, touro. E veio aqui Nanã, Nanamburucu. Eita, é a senhora do tempo dos eguns, que sai da lama onde tudo morre e tudo nasce. E ela vem pedindo, touro, para você reciclar suas atitudes, suas ações, aprender a silenciar, porque tem coisas que você ainda não pode falar, não pode dividir. Cortar a fofoquinha. Guardar segredo é a alma do negócio. Ter sabedoria, se fortalecer. Isso não quer dizer que você tenha que ficar parado, não é isso não. Não é estagnar nem procrastinar, mas é fazer tudo na calada, sabe? Na surdina. Quando as pessoas verem você já fez, já aconteceu, pronto, tudo resolvido. Fazer tudo no silêncio, quietinho, né? Devagar, devagarinho. Tarô das jovens bruxas. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É assim que touro tem que ir. Ali na caladinha, né? Só costurando ali nas beiradas. Carta que veio. Leoa. Você ganhou suas próprias marcas. Por quê, touro? Lâmina de número 13. Então, até agora, lâmina de número 1 e agora número 13. Você, às vezes, vem com um pouco de medo, mas mesmo assim, você foi longe. E deve se orgulhar da pessoa que você se tornou, touro. Veja tudo que você passou, as cicatrizes que ficaram. E elas são a prova viva de que você pode e vai continuar sobrevivendo a qualquer coisa que vier. As marcas que o tempo te fez são para você lembrar o quanto você é poderoso, o quanto você, além de teimoso, é uma pessoa que pode enfrentar o vendaval que for. Balança, mas não cai. A carta de Nanã é a carta de número 2, tá? 1, 2, 13, para quem tá marcando o número. Agora eu vou baixar aqui rapidinho para vocês verem as cartas postas sobre a mesa. Dá licença. Aí. E eu acredito que este seja um dos últimos jogos que eu vou fazer assim. Vou começar a gravar mostrando meu rosto e quem quiser ver carta, que compre um oráculo. Todo mundo mostra o rosto, eu não sou nenhum monstro, eu posso estar um pouquinho usada, mas não sou nenhum monstro, posso muito bem, porque dá menos trabalho gravar olhando para a câmera do que desse jeito aqui. Então, os incomodados que querem ver as cartas, já sabem, né? Não adianta nem chiar. Porque vão dar de cara comigo na tela. E não gostou, já sabe o que é para fazer, né? Olha, mandou logo as 3 cartas do tarô Zen. Mandou para você a carta dos amantes, a carta do voltando-se para dentro e a carta do indo com a correnteza. Nossa! Eu vou até respirar fundo para pensar o que eu vou dizer aqui, touro. Vou até aproximar aqui para você meditar nas cartas, touro. E vamos conversar e pensar em conjunto. Essa primeira carta aqui, que é a carta dos amantes, é para você pensar nas formas de amar. Desde aquela atração sexual até aquele amor que não cobra nada,
que compreende, que é cúmplice e aceita o outro como ele é. Quando você compreender que as pessoas à sua volta, sejam parceiros, familiares, colegas de trabalho, funcionam como um espelho para você e te ajudam a tornar-se mais completo, aí então você vai vivenciar um amor como nunca antes experimentou. Eu sempre falo para os meus clientes de terapia que quando há aquele envolvimento, aquela magia, aquela coisa de posse, aquilo ali é química, é feromônio. Eu quero ter aquela pessoa, eu quero estar com aquela pessoa. Depois, quando você já tem um relacionamento com ela, mas você quer modificá-la e acha que é amor, ali é egoísmo e posse. E é o espelho, você vê nos defeitos dela seus próprios defeitos. E você quer corrigir o outro, mas não se corrige. Agora, quando você passa dessa fase e você aceita a pessoa com qualidades e defeitos, e você quer estar com ela independente da situação, aí já virou compaixão e aí sim é o verdadeiro amor, que é o que Jesus sentiu por toda a humanidade. Voltar-se para dentro significa que você esteve correndo em torno de coisas que não faziam sentido. Ficou frustrado, desanimado, magoado. Mas agora, fazendo esta viagem para dentro de si mesmo e analisando tudo que você viveu, touro, tudo que você passou, você pode dizer: eu venci, eu sou forte, eu sou uma pessoa que consegui dominar meus instintos, que consegui compreender a verdade do que é amar. E aí sim, você está pronto para celebrar a vida, para amar a si mesmo, amar o próximo, amar os pequenos detalhes que o universo vem te trazendo. Profunda essa caída aqui para vocês, né? Deixa eu embaralhar aqui o tarô da Bruxa Verde. 3 cartas para touro. Gente, eu vou ter que pegar aqui porque caiu carta no chão. E eu vou... Caíram cartas aqui. Ó. 3 cartas, na verdade. Caiu o Hierofante, a Bruxa, o Louco, e veio uma de acréscimo aqui, 5 de copas, e eu vou aceitar, porque veio, né? Quem sou eu para recusar? Quem manda aqui é o oráculo e a espiritualidade. Eu sou só o instrumento. Então, vamos aproximar aqui para a gente poder conversar. Aí. Bem, se ela mandou uma carta a mais para clarificar a leitura, eu começo aqui do próprio Papa ou Hierofante, certo? Esse Hierofante eu esqueci de falar as cartas de cima, me perdoem. Aqui é um As, um 4 e um 6, tá? O Hierofante é a carta de número 5 do tarô. Ele representa autoridade, valores tradicionais, conexão espiritual, o elo entre você e Deus. O Hierofante
vem no teu próprio signo astrológico, Touro, planeta Vênus, e ele te encoraja a buscar soluções convencionais, adquirir algum tipo de conhecimento, algum tipo de curso, e o principal, conectar-se a Deus e descobrir respostas através da sua fé. Ele representa crenças e valores. Ele te encoraja a seguir princípios fundamentais da existência, praticar as virtudes, principalmente a virtude do amor. Você tem esquecido das tradições familiares e está mais do que na hora de você recorrer aos métodos velhos, nutrir seus valores e crenças espirituais. Quando eu vejo aqui a carta da bruxa, ela me diz que você tem todas as ferramentas necessárias para fazer da sua vida aquilo que você quiser. Você tem poder, porque o Hierofante já te trouxe a autoridade de conferir o poder. E agora você deve iniciar algo. Essa bruxa aqui é uma carta que diz para você, Touro, que o potencial das coisas que você vai iniciar precisa da tua força de vontade, da sua desenvoltura e da sua capacidade de manifestar. Quando esta carta aparece no jogo, ela está te sinalizando que algo novo se descortina na sua vida. É uma carta que vem te incentivar a reunir todas as suas habilidades e agir. E eu vejo grandes oportunidades surgindo no seu caminho e você muito mais perto de alcançar os seus objetivos. É uma carta que dá aquele pontapé assim na bunda, os dois pés, né? Vai! Empurra igual uma mola, né? Desculpe o palavreado, mas é isso, ó, dois pés na bunda e vai, Touro! Agora vai! E você vai por um caminho desconhecido. Porque o louco é aquele que se atira no abismo, que não tem medo de ser feliz, que se liberta das amarras e que simplesmente acredita na sua capacidade. O louco é o novo começo, é o número 0, é o ponto de partida, é o salto de fé que você precisa para voltar a viver, Touro. Eu digo a você que não importa qual setor da sua vida, algo novo, inspirador, espontâneo vai acontecer. Chega de ficar sentado assistindo o sucesso alheio, vendo a banda passar. Tá na hora de você ser o maestro da banda. E não ficar cantando aí, eu tava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Então assim, tá na hora de você ser o maestro e não ficar apenas observando a banda passar. Tá na hora de você fazer acontecer. Porque eu vejo aqui que você vem de um período de instabilidade, de perdas, de negatividade. E que agora você precisa liberar suas emoções. O 5 de copas é do planeta Marte, ou do planeta da guerra. É se libertar das emoções negativas, do foco excessivo, de ficar só falando de derrota, de coisa que perdeu, de coisa que viveu, de gente que te passou para trás. Deixa esses momentos ruins para lá. Tira esses fantasmas que estão governando o seu caminho, que não tem dó, não tem piedade de você. Se livre deles para que a sua vida progrida.
tire a raiva, o luto, o remorso, tudo isso vem interferindo. Você precisa se libertar para ter um futuro brilhante. Chega do medo do abandono, da separação, da tristeza. Agora, touro, é hora de comemorar, de ser feliz, de concretizar sonhos. Então não fica falando de negatividade, não fica vivendo no passado. Vamos lá. Palavras de meditação para touro. Eita, que essa estação da primavera, hein? Até 21 de dezembro vocês têm muita coisa aqui para resolver. Veio. Não é o momento oportuno. Poderá haver desperdício de recursos materiais e humanos, ou seja, se você ficar pensando negativamente, não adianta começar nada aqui, ó. Como é que você vai começar alguma coisa se você não tá limpo como louco? Como é que você quer começar uma aventura se você tá preso aqui no passado? Como é que você quer começar algo novo se você não se joga para dentro e não deixa ir com a correnteza? Fica ruminando coisas que já foram vivenciadas e que não deram certo. Isso que é o pior, vivenciar aquilo que não deu certo. Então não tá na hora, né? Senão você vai ter desperdício. Não vai dar certo essa tua jornada com o louco agarrado a coisas do passado. O que passou, passou e graças a Deus que não volta atrás. Vamos lá. Como eu sempre digo, né? Quem vive de passado é museu. Carta do equilíbrio. Carta da metamorfose. Uau! Carta da cura. Ainda não tinha saído essas cartas, principalmente a da metamorfose, para nenhum signo até agora. E olha que eu já gravei 7, mas saiu para você, Touro. Saiu para você. Por que será, né? Então, assim, a carta do equilíbrio, que é a lâmina de número 34, ela vem falando que você deve ativar a sua capacidade de ponderar e examinar as coisas com muito raciocínio lógico. Pesar na balança você mesmo, as outras pessoas, as ações, raciocinando e avaliando, pensando como seria o julgamento de Deus nas suas ações. Acione a sua capacidade de pensar de forma independente e simplesmente mude as coisas. Crie uma nova realidade para você, Touro. Para de se lamentar. Cocrie aquilo que você quer. A carta da metamorfose, que é a lâmina de número 24, você deve afirmar o seguinte: eu estou em sintonia com os meus mais concentrados poderes interiores. Eu estou em sintonia com os meus mais concentrados poderes interiores. Eu estou em sintonia com os meus mais concentrados poderes interiores. Porque você tem que enfrentar a adversidade de cabeça erguida, com força, com determinação, para que você possa transformar-se e não deixar que a obsessão esteja te controlando. Você deve seguir rumo à iluminação. A sua missão de vida é a transformação verdadeira.
é ficar iluminado. Porque quando você fica focado numa situação complicada, você se torna seu próprio obsessor. A melhor coisa é deixar fluir, ir com a correnteza. E na lâmina de número 25, que é a lâmina da cura, você deve estar em sintonia com o seu poder de cura. Eu vejo aqui muitos taurinos sendo direcionados para a aquisição de um dom, onde você vai trabalhar com cura de pessoas ou animais, uma profissão ligada à cura dos demais. Porque você vai superar suas feridas físicas, mentais e emocionais. Ou pode ser a cura de um casamento desgastado, de relações familiares. Mas eu vejo aqui que essa metamorfose vai promover um processo de cura na vida do taurino. Se não for cura na carreira, é uma cura na sua vida. Então, de toda forma, o jogo vem coeso aqui. Vem falando sobre os mesmos sinais. E agora eu convido você a respirar profundamente para a gente fazer a pergunta objetiva. Veio cara e coroa. Número 5. Respira. Cara e coroa, mais 5, dá 10, não é isso? Respira. Cara e coroa de novo, 5, dá 15. O número 15, touro, não sei qual é a sua pergunta, mas a resposta é uma vitória. Ele assegura que todos os obstáculos serão superados, você vai triunfar, vai ter saúde, vitalidade, alegria e muito sucesso em alguma coisa que você esperou por muito tempo. Lute, porque quem abandona a luta nunca vai saber o gosto de uma vitória. Então continue, porque a vitória está perto. Gratidão a esse oráculo cigano. Vamos agora ao tarô cigano. 3 cartas para touro. Uma, 2, 3, 4 ao fundo do baralho. Vamos lá. Deixa eu focalizar aqui. A base energética aqui, touro, vem da carta da sorte ou da estrela. E ela fala que é um momento de você se libertar do passado, ter confiança em si mesmo e usar da sua espiritualidade para encontrar os melhores caminhos na sua vida. Nesses próximos 3 meses, é claro que poderão surgir tempos difíceis, porque não, você não alcançou ainda o teu ser crístico. Mas eu tenho certeza que você é capaz, com autoestima em alta, com criatividade, inspiração e um pouco de sorte presente neste momento da sua vida, você vai ter os resultados tão sonhados. Agora, quem ficar preso no passado, com aquilo que já não soma mais nada no seu caminho, tá saindo da realidade e tá apagando seu brilho. Então, passado não mais, no more. Quando eu falo em amor, nessa questão da estrela, pode ser um bom momento para um novo relacionamento.
Mas é preciso que nenhuma situação mal resolvida com pessoas do passado fique aí no meio do caminho. É preciso apagar o velho para que o novo possa enraizar. Se você já está namorando, pode ser que a outra pessoa fique meio assim, né, ressabiada, insegura, porque vai ver a sua independência, seu ritmo de vida. E para você que já está casado, não permita, né, que o seu relacionamento caia aí na mesmice, não tem aventura, tem que sair da rotina, ter alegria, leveza, romance, carinho, né? É preciso dizer ao outro o quanto você o ama, o quanto ele é importante para você. Essas pequenas coisas do dia a dia são gentilezas que fazem toda a diferença. É preciso dizer ao outro o quanto ele te completa. É gostoso ouvir eu te amo. Dê para receber. Quanto à carreira, trabalho e finanças, você que está desempregado, tá na hora de você levar aquele currículo e apostar no seu potencial. Vai lá e mostra o que você sabe fazer. Para quem está empregado, você está incomodando os colegas. Muita inveja, você deve fazer orações, fortalecer sua luz. Agora, quem está acima de você está vendo suas qualidades. Você que é dono do seu próprio negócio, muita sorte. Está na hora de você expandir, de você crescer. Então, assim, a estrela, ela diz que você não deve se importar com o que os outros acham de você, mas sim o quanto você pode fazer e o quanto você é bom e pode até fazer melhor. Olha só. Quando eu olho aqui o fundo do baralho de vocês, que é a carta dos caminhos, eu digo que alguns taurinos aqui precisam descobrir a sua missão espiritual, porque a carta do dom veio aqui. Da metamorfose, do mago, do hierofante. Então aqui com certeza alguns taurinos vão manifestar um dom espiritual. Vão receber uma missão. E é uma coisa muito boa que vai mexer com energias, tá? Vejam aqui também muita prosperidade, muito sucesso financeiro, entrada de dinheiro, tá? E vejo aqui um mentor, um anjo que cuida de você, um mentor, um homem espiritualizado, sabe? E vejo um taurino do sexo masculino seguindo no caminho certo que foi programado para ele. Então, assim, de toda forma, touro, seu jogo traz até o 21 de dezembro muita novidade. Mas, ao mesmo tempo, depende muito de você desapegar das energias negativas e cocriar. Cocriar amor, cocriar sucesso, gentileza, paz, alegria, compreensão, cumplicidade. Manifestar as virtudes no seu coração. E aí sim você vai coletar e ter o brilho de uma estrela. De toda forma, eu te convido a agradecer, porque a vida é muito preciosa. E nós devemos sempre, mas sempre dizer: obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo. Até pelos momentos difíceis, porque são através deles que nós nos lapidamos e adquirimos o brilho de uma estrela. Que nós saibamos sempre agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão.